Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Amém? Vamos dar início ao nosso devocional de hoje. E o tema do nosso devocional de hoje é: um descuido pode ser fatal. Um descuido pode ser fatal. Certo dia, mais ou menos uns 3 ou 4 anos atrás, eu, meu esposo, minha irmã, fizemos uma viagem de 2.000 quilômetros. E na volta, naquela ansiedade de chegarmos em casa, como nós éramos em 3 motoristas, confiamos, decidimos viajar direto, sem pausa para dormir. E nós sofremos um perrengue muito grande, porque na alta madrugada o sono apertou, nenhum conseguia dormir, todos tensos, por conta da estrada deserta, da escuridão da noite, do cansaço da viagem. E decidimos continuar a viagem, mas no percurso ali já começamos a ver carroça andando sozinha, árvore plantada no meio da estrada, porque o sono bateu, o cansaço chegou e nós corremos grande risco ali de acidente e poderia ter sido até acontecido algo fatal, Então, para um motorista, a pausa para o sono é muito importante, é fundamental para que ele se mantenha ali, concentrado nas suas tarefas. Então, é fundamental uma pausa para o sono. E na vida espiritual, não é diferente. Na vida espiritual, não é diferente. Nós vamos ver aqui em 2 Crônicas, capítulo 26. Depois você pode acompanhar essa história aí na sua Bíblia. Você pode ler e você vai ver aqui a linda história de Uzias, mas também você vai ver que um descuido na vida dele também foi fatal. Só que foi na vida espiritual, que é mais grave ainda, Então, aqui no capítulo 26 de 2 Crônicas, conta a história do rei Uzias. Ele começou a reinar com 16 anos, muito novinho, e ele permaneceu em seu reinado por 52 anos. 52 anos. E aqui no versículo 4, a Bíblia fala que ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele fez o que era reto perante o Senhor. E o mentor dele era o profeta Zacarias, um homem de Deus. Aqui, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Amazias, seu pai. Ele propôs-se a buscar ao Senhor. Ele propôs-se a buscar ao Senhor nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que ele buscou ao Senhor, Deus o prosperou sobremaneira. Nos dias que ele buscou ao Senhor, Deus o prosperou sobremaneira. E aqui, do verso 6 ao verso 15, do verso 6 ao verso 15, você vai ler os grandes feitos, as grandes conquistas do rei Uzias.
Ele se tornou muito grande, muito famoso, muito poderoso. E olha a curiosidade, aqui no verso 15 fala o seguinte: ele fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinados para torres e cantos de muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte, não é? Então aqui, ó, vocês já viram aqueles filmes onde as pessoas ficam lá em cima das muralhas e ficam atirando de lá flechas, e também aquelas catapultas, né? Catapultas que fala que atira pedras. Tudo foi inventado ali no reinado do rei Uzias. Foi criação dele. A Bíblia fala aqui, não é? Que ele inventou essas máquinas. Então, a fama dele correu para todos os lados. Tão poderoso que o rei Uzias ficou, né? Ele confiou em si, né, no seu poder, na sua fama, e deixou de buscar o Senhor, porque ele achou que ele já estava grande demais, grande o suficiente. E olha o que aconteceu na vida dele, o descuido da vida dele. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu grandes transgressões contra o Senhor seu Deus. Porque ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Ou seja, ele estava se achando, não é? Estava se achando o cara, porque ele já estava grande demais, poderoso demais. Ele achou que ele poderia entrar no templo e queimar incenso. Não era tarefa dele, era tarefa dos sacerdotes, né? Isso jamais ele poderia ter feito. Se fosse para ele fazer, Deus tinha chamado ele como sacerdote. Mas não, Deus chamou ele como rei. E Deus, ele respeita muito hierarquia, não é? Então, se ele foi chamado para ser rei, ele tinha que ficar no lugar onde ele foi posto, onde ele foi chamado. Os sacerdotes é que deveriam queimar incenso no templo. E os sacerdotes chegaram ali, não é? Confrontaram ele. Ele não gostou, ele se ofendeu. E na mesma hora, ele foi ferido de lepra. Na mesma hora. E ele entrou em desespero. E ele foi levado para fora da cidade, e ali ele foi morar juntamente com os leprosos. E nós temos que aprender com essa história de Uzias. Por um descuido, ele foi à ruína. Por mais que nós estejamos em uma posição elevada, por mais famoso, por mais rico, por mais poderoso, por mais que você seja o maioral no lugar onde você está, seja humilde, respeite hierarquias, não deixe de buscar ao Senhor, como Uzias fez. Talvez ele pensou assim, não, eu já fiz muito, eu não preciso mais, né? Tá buscando, eu já tenho tudo, tal. E resolveu, né, deixar de buscar ao Senhor, e o seu coração se ensoberbeceu. Se ensoberbeceu. E ele fez o que não deveria ter feito. E para Deus é cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado.
né? Então, assim, a falta de oração, né? A falta de oração, de meditação na palavra, de gastar tempo com Deus, pode nos levar à destruição, como aconteceu com o rei Uzias, né? É possível sim que ele tenha perdido a comunhão com Deus, porque quando a pessoa ela deixa de orar e buscar, ela esfria, né? Ela esfria a sua fé e ela fica vulnerável a todo tipo de ataque, ela fica vulnerável a cair, fica vulnerável à queda, né? Então, a história de Uzias poderia ter terminado muito linda, né? Muito linda, mas acabou dessa forma, ó, combati o bom combate, saí da carreira e perdi a fé. Essa foi a situação de Uzias, e que não seja a nossa, que nós nos mantenhamos firmes, né? Humildes na presença do Senhor, que é o que Ele quer, né? Que quando nós buscamos a Deus, Ele vai, né, nos levando a patamares mais altos, mais elevados. E nós temos que vigiar nesse momento, para não acontecer na nossa vida o que aconteceu com o rei Uzias. Como na história que eu contei no início, é fundamental uma pausa para o descanso na vida de um motorista. É fundamental para um médico que sai de um plantão exaustivo de 24 horas, por exemplo, de 12 horas. É fundamental um descanso, não é? Porque senão ele vai cometer algum erro médico. E para o motorista também pode ocorrer um acidente na estrada. E na nossa vida espiritual, nós, por mais ocupados, por mais corrida que esteja a nossa vida, nós temos que parar para buscar ao Senhor, nos fortalecer, renovar a nossa energia espiritual, não é verdade? Então, nós temos que fazer essa pausa. Bom dia, Glênia, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Então, é fundamental essa pausa, seja qual for a nossa posição social. Nós temos que fazer essa pausa e ter humildade, para não ocorrer o mesmo que ocorreu com o rei Uzias, não é verdade? Então, que no final da nossa carreira nós não venhamos a falar, né? A ter esse triste fim, que nós venhamos a falar como o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo falou assim, ó: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse deve ser o nosso final. Qual é o atleta, não é, que vai correr, né? E no meio do caminho ele para se distrair, ele deixa de fazer o que ele estava fazendo, não é? Você acha que ele vai ganhar o prêmio? Não, não vai ganhar o prêmio. Na nossa vida espiritual, nós temos que terminar a nossa carreira e guardar a nossa fé. Guardar a nossa fé. Isso é fundamental, isso é indispensável na nossa vida. Então, enquanto nós buscamos ao Senhor, a bênção está conosco. Você viu aqui no início da leitura que enquanto ele buscava ao Senhor, Deus o prosperou sobremaneira. Sobremaneira. E a palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus é fiel. Em primeiro lugar, o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a verdade. E a verdade
de Deus, ela não falha, ela é fiel. Então, encerrando aqui o nosso devocional, o que nós aprendemos com essa história de Uzias? Que nós temos que buscar ao Senhor, porque enquanto nós buscarmos Ele, nós vamos prosperar em todas as áreas da nossa vida. Ou não está escutando, não está funcionando não aí o som? Não está funcionando? Melhorou o som? Ah, tá. Entendi. Então, a primeira lição que eu estava falando é buscar sempre ao Senhor. Enquanto nós buscamos, Ele está nos prosperando e providenciando tudo aquilo de que nós necessitamos. Outra coisa que aconteceu na vida dele, que Deus prosperou ele tão sobremaneiramente, que ele cresceu muito, ficou famoso, ficou poderoso, não é? Mas no final o coração dele se ensoberbeceu e ele fez o que não devia fazer. Então a lição que nós temos que fazer, que aprender, por maior que nos tornemos, né, nós temos que continuar na presença do Senhor, continuar buscando Ele e guardando o nosso coração para não nos ensoberbecermos. Né? E quando você for confrontado por um profeta do Senhor, você tem que ter a humildade de aceitar a correção. Uzias, ele não aceitou. Ele ficou com raiva. Ele não teve humildade para aceitar o confronto. E aí ele ficou o quê? Leproso e foi expulso para fora da cidade. E nós não podemos chegar a esse fracasso. Temos que guardar o nosso coração e vigiar sempre. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que possamos combater o bom combate, não é? Acabar a nossa carreira e guardar a nossa fé. Porque um descuido na nossa vida espiritual pode ser muito trágico, como foi na vida de Uzias. Não é verdade? Então vamos vigiar e estar sempre buscando a face do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor, abençoada. Te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos, Senhor, que Tu nos tem concedido, Deus. Te louvamos porque, Senhor, a Tua palavra é fiel. E que nós, Senhor, não venhamos, Senhor, a deixar de Te buscar. Que nós não venhamos, Senhor, a achar que nós já estamos bom demais, que nós já nem precisamos mais consultar, Senhor, a Ti. Nós precisamos, Senhor, ser humildes, Senhor, e estarmos sempre na Tua presença e guardando o nosso coração para não pecarmos contra Ti. Deus, nos ajuda, Senhor, a nos fortalecermos cada vez mais em Ti. A nossa fé, Senhor, deve estar sempre, Senhor, em Ti. Não devemos confiar nas nossas próprias forças, Senhor. Nós possamos, ó Deus, vigiar sempre. Nós não queremos, ó Deus, cair em tentação. Nos ajuda, Pai, livra-nos do mal, fortalece a nossa vida. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Eu quero abençoar, Senhor amado, a vida de cada um, Senhor, que aqui está. Eu quero abençoar, Senhor, os trabalhos das mãos de cada um. Nesse dia, Senhor, que seja um dia exponencial, Senhor, um dia de prosperidade, um dia de muitas bênçãos, Senhor, para cada um, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, o trabalho das mãos, Senhor, de cada um nessa manhã. Que seja, Senhor, um sábado abençoado, um sábado de livramento, um sábado de paz, de alegria, de comunhão, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero abençoar, Senhor, as nossas famílias também, Senhor. Deus,
Que cada um receba, Senhor, o livramento de quem necessita, a cura de quem necessita, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero repreender nesta manhã, Senhor, o espírito de suicídio, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, espírito de suicídio agora, que está tentando a vida dessa pessoa, que está rondando a vida dela, Senhor, eu não sei, Deus, mas essa pessoa que vai ter acesso, Senhor, a esse vídeo, que está nessa situação agora, que ela seja, Senhor, liberta no nome de Jesus, que ela tenha, Senhor, os seus olhos espirituais abertos, Espírito Santo, oh Espírito Santo, toma conta dessa pessoa, Senhor, eu entrego ela em tuas mãos nessa manhã. Deus, dá o livramento, Senhor, envia pessoas, Senhor, em direção, Senhor, a essa pessoa, para que ela possa, Senhor, ouvir da Tua palavra, que ela possa receber, Senhor, a uma oração de libertação nesse momento, em nome de Jesus, Senhor, ser conosco nesse dia, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus, o Teu Filho, amém, amém. Gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês em todas as áreas, amém? Tchau, tchau, um bom dia, bom final de semana para cada um de nós. Tchau, tchau, tchau.